E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai tratar sobre o slide como uma ferramenta de apoio para as apresentações orais, tá? Essa vai ser a nossa aula de hoje. De início, vamos lá. Ao longo de sua vida escolar, você já teve que apresentar para o professor, para a turma ou para a escola inteira o assunto que você estudou? Se sim, então você provavelmente fez uma apresentação oral. O que é apresentação oral? Vamos lá então. É uma exposição feita oralmente sobre um tema para um público mais ou menos restrito. Para que serve essa apresentação oral? Fazemos uma apresentação oral com o objetivo de transmitir informações, descrever e explicar um tema ou pesquisa sobre o qual estudamos muito e queremos divulgar para o espectador que assiste à exposição, ou seja, a plateia. O que é preciso para realizar essa apresentação oral? Quanto ao estilo, uma apresentação oral é formal e organiza-se a partir da seleção de informações e ideias, sejam elas principais e secundárias. É composta pelas etapas, aí a gente tem algumas etapas: abertura, introdução ao tema, apresentação do plano da exposição, desenvolvimento, conclusão e o encerramento da apresentação. Vamos lá então. Para preparar a nossa apresentação oral, o que a gente deve levar em consideração? Primeiro, definir os objetivos da apresentação, refletindo se sua função durante essa exposição será informar, persuadir, abrir pistas de reflexão ou colocar questões para um debate, entre outras informações, tá? Segundo ponto, pesquisar sobre o assunto em fontes variadas, para reduzir o risco de apresentar informações confusas e incorretas, para você não conseguir ou você não cometer o erro de colocar palavras erradas ou situações erradas, tá? Terceiro ponto, delinear a estrutura da apresentação, fazendo um plano para as etapas de apresentação. Vamos lá então, lembrando que você deve organizar as etapas dessa sua apresentação oral. Essas etapas são divididas em abertura, introdução ao tema e apresentação do plano de exposição. Nessas etapas, você dá início à exposição e apresenta o conteúdo, identificando os tópicos do desenvolvimento. A introdução, ela tem que dar ao ouvinte todos os elementos necessários para a sua compreensão, esclarecê-lo sobre o tema e sobre os objetivos, de modo a despertá-los o interesse na apresentação. A outra etapa que você tem que organizar é o desenvolvimento. O desenvolvimento nessa etapa você vai expor, demonstrar ou defender as ideias principais, citando exemplos interessantes e analogias com casos conhecidos, de modo a garantir a atenção dos ouvintes e manter vivo o interesse deles. E você também pode, nessa outra etapa, que é a conclusão e encerramento, você vai sintetizar e salientar as ideias principais, de maneira que fique bem presente na memória dos ouvintes. Faz também o encerramento da apresentação. Apresentação oral. Que material de apoio utilizar para apresentar as informações e para que o público acompanhe a apresentação? Dentre os vários materiais de apoio que você pode utilizar está o slide. Este é um suporte visual importante para prender a atenção e envolver os ouvintes, tá? Aí aqui a gente tem o slide. O que é o slide? É um substantivo da língua inglesa que dá nome à ferramenta que projeta o conteúdo em um dispositivo eletrônico, como um computador, televisões, projetor de multimídias, em salas de conferência, aulas, entre outras, tá? Isso é o slide. Como que você vai organizar o slide para a sua apresentação oral? Você vai criar uma apresentação de slide que envolva seu público. Significa incorporar imagens atraentes, visualizações de informações e tipografia adequada nos conjuntos de slides, do tipo que impressiona e cativa, mas de uma maneira minimalista, que deixa o público focado no que realmente está sendo dito, tá? Conheça algumas dicas para criar slides eficazes e bonitos. As dicas estão divididas em duas partes. A primeira, os objetivos maiores e mais abrangentes e os pequenos truques para deixar a apresentação de slide mais eficiente e proporcionar uma experiência visual que acrescente algo às palavras. Vamos agora ver algumas dicas para criar slides eficazes e bonitos. Primeira dica, você deixe para pensar no slide por último, tá? Por que isso? A criação dos slides deve ser a etapa final do processo de desenvolvimento da apresentação.
Pense na mensagem principal, estruture os pontos de apoio, ensaie e só então pense nos slides, que são algo que você acrescenta para melhorar a experiência de quem está assistindo, tá? Segunda dica: crie uma identidade visual consistente. É importante usar tipografia, ou seja, fonte, letra, caracteres, estilos, formatos e disposição visual de palavras, cores e imagens iguais ou semelhantes em todos os slides. Terceira dica: pense nas mudanças de tópico. Você pode adotar um estilo para os slides do assunto principal e outro estilo para as mudanças, transições de tópico. Por exemplo, se a maioria dos slides tem um fundo escuro com texto em cores claras, utilize um fundo claro com fonte escura nos slides de transição. Isso faz com que o slide pareçam da mesma família. A apresentação ganha textura e o público entende que estamos mudando de tópico, tá? Quarta dica: em se tratando de texto, menos é quase sempre mais. Por que isso? Slides com muito texto devem ser evitados. Se tem muito texto, o público divide a atenção entre o que estão lendo e o que estão ouvindo. É uma tarefa difícil para o cérebro e compromete a eficácia tanto do texto quanto da sua fala. Se não houver como evitar slides com muito texto, tente disponibilizá-lo aos poucos, em tópicos, um a um, à medida que for precisando. Agora vamos para continuar nossa dica de slides eficazes e bonitos. Primeiro, use imagens simples e incisivas, pois elas fazem a fala do apresentador ressoar na mente do público, sem tirar-lhes a atenção dada às palavras. Procure imagens que, primeiro, digam muito sobre o conceito abordado e, segundo, não sejam complexas. Devem estar claro o porquê da imagem está relacionada à sua fala. Por exemplo, a imagem a seguir, uma foto de um navio cargueiro prestes a tombar e naufragar para introduzir uma apresentação sobre preparação para o fracasso, tá? Então essa é uma dica que a gente vai usar imagens que otimizem o significado. Dicas para criar slides bonitos e eficazes também, tá? Primeiro, vá devagar com os efeitos e as transições. Tanto o PowerPoint, que é o programa utilizado para a criação e edição e exibição de apresentações gráficas, como outros programas, vem com diversos efeitos e transições. Se for utilizá-los, escolha os mais discretos. Um barulho de gota caindo, por exemplo, é um recurso que não acrescenta muito à experiência do usuário durante a transição do slide, tá? Segundo ponto, não use o recurso Autoplay em vídeos. Desative o recurso Autoplay, que é uma reprodução automática, pois quando você avança a apresentação, pode ser que o vídeo demore a carregar. Então, o apresentador tende a clicar várias vezes na tentativa de dar o play no vídeo, fazendo a apresentação pular para o próximo slide. Ao invés de habilitar o autoplay, configure clique to play, que é clicar para avançar. Assim, você tem mais controle sobre o início do vídeo. Terceiro ponto, reproduza tabelas e gráficos de forma simples. Não há problema em usar tabelas numa apresentação, mas quase sempre isso resulta numa quebra de estilo do conjunto de slides, quando são incompatíveis com o estilo que você está utilizando na apresentação. Para deixar os elementos gráficos mais agradáveis de se ver, você pode redesenhá-los no aplicativo nativo, que pode aparecer num trabalho desnecessário, mas desse modo você tem controle das cores, da tipografia, entre outros. Atenção, uma coisa bem importante. As dicas estudadas nesta aula são adaptações das dicas dadas por Aaron Weinberg, especialista do TED, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao lema Ideias que merecem ser compartilhadas. Em uma conferência TED, pensadores e realizadores de todo o mundo são convidados a dar a melhor palestra de suas vidas em 18 minutos ou menos. Fique atento! Quando pensamos em ferramentas para criar apresentações de slides, o senso comum aponta para o PowerPoint. Porém, existem diversas ferramentas alternativas, tais como o Prezi, o Canva e o Google Slides, que permitem criar grandes apresentações, tá? E aqui a gente tem um exemplo para vocês verem do Prezi, do Canva e do Google Slides, que são ferramentas que vocês também podem usar, além do PowerPoint, para criar os slides de vocês. A aula de hoje foi essa, sobre os slides, como vocês vão usar como ferramenta. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.